Já parou para pensar por que a arte, de repente, mudou tanto? Parece que foi da noite pro dia, né? Bom, hoje a gente vai entender como uma única invenção, a fotografia, não só criou um jeito novo de se expressar, mas basicamente libertou a pintura para sempre. Olha só para essas duas pinturas. Na esquerda, a gente tem um retrato super realista do Renoir, de 1878, e na direita, uma obra toda abstrata do Picasso, de 1937. O que será que aconteceu em meros 59 anos para causar uma revolução tão grande no jeito de representar um rosto? A resposta, olha, não está no pincel, está numa máquina. Para a gente entender essa reviravolta, vamos voltar um pouquinho no tempo para o mundo antes da fotografia. Pensa só, antes do século XIX, se alguém quisesse um retrato da família para eternizar um momento, só tinha um jeito: achar um pintor bom e, claro, ter muita, mas muita paciência. E foi aí que o jogo virou. Vamos conhecer agora as mentes e as máquinas que criaram a fotografia. Uma invenção que estava destinada a mudar não só a arte, mas o nosso jeito de ver a realidade. A base de toda a câmera fotográfica vem de um princípio super antigo, a chamada câmera escura. A ideia, que até o Leonardo da Vinci já descrevia, é bem simples. Uma caixa toda fechada, só com um furinho, consegue projetar lá dentro uma imagem do que está do lado de fora. A imagem fica de cabeça para baixo, mas é uma projeção perfeitinha do mundo real. É basicamente isso. A luz passa pelo buraquinho e desenha a imagem invertida do outro lado. A mágica já estava ali. O grande desafio, o pulo do gato mesmo, não era criar essa imagem que sumia logo, era descobrir um jeito de fazê-la durar para sempre. E a solução para esse quebra-cabeça veio de um químico francês, Joseph Nicéphore Niepce. Ele juntou química com ótica e foi o primeiro a conseguir fixar uma imagem da câmara escura. Ele deu o primeiro passo para uma era completamente nova. Logo em seguida, um outro cara, Louis Daguerre, melhorou o processo e criou um aparelho mais prático que, claro, levou o nome dele, o daguerreótipo. A partir daí, a fotografia começou a ganhar o mundo. Mas calma, não era nada fácil. Imagina a cena. Para tirar uma foto com o daguerreótipo, a pessoa ou o objeto tinha que ficar parado, sem se mexer, na frente da lente por uns 30 minutos. Meia hora para uma única foto. Haja paciência, hein? Bom, daquele começo super lento e trabalhoso, a evolução da câmera acelerou de um jeito impressionante. Foi uma jornada que levou a gente de placas de metal pesadíssimas até os pixels que a gente conhece hoje. Essa linha do tempo mostra bem os saltos que aconteceram. A gente começou com os daguerreótipos, que eram imagens únicas, em metal. Depois vieram as chapas de vidro, que já permitiam fazer cópias. Aí, nos anos 70, os rolos de filme deixaram tudo mais prático e portátil, até a gente chegar nos sensores digitais de hoje, que são instantâneos. A grande virada mesmo foi essa transição das placas de vidro, que eram super pesadas, para o rolo de filme, que era flexível. Foi essa invenção que permitiu que as câmeras finalmente saíssem dos estúdios. Elas ficaram menores, mais leves e muito, muito mais fáceis de usar. E aqui está o salto final, para a era digital. Em vez do filme, as câmeras de hoje usam um sensor eletrônico. É ele que transforma a luz em dados, em arquivo digital. Isso acabou com o custo e a espera da revelação. A imagem aparece na tela na mesma hora. Ok, agora que a gente já entendeu toda essa evolução tecnológica, podemos finalmente voltar para a nossa pergunta lá do começo. Como é que essa máquina de capturar a realidade libertou a pintura de um jeito tão radical? E aqui está o ponto central da história. A fotografia se tornou perita em registrar a realidade. Pela primeira vez, copiar o mundo era uma tarefa rápida, barata e precisa. Para os pintores, isso foi uma crise, mas ao mesmo tempo, uma libertação. Com a fotografia fazendo o trabalho de documentar o mundo exatamente como ele é, os pintores se viram livres dessa obrigação. Eles não precisavam mais competir com uma máquina. E aí, puderam começar a explorar o que máquina nenhuma conseguia capturar. Sentimentos, ideias, emoções, a pura imaginação. E é exatamente por isso que a pintura do Picasso é tão diferente da do Renoir. O Picasso não estava tentando mostrar como a Marie-Thérèse era na vida real. Uma câmera podia fazer isso muito bem. O que ele estava fazendo era usar linhas, formas e cores para expressar o que ele sentia, a percepção dele sobre ela. A arte deixou de ser uma janela para o mundo e se tornou uma janela para a mente do artista. Mas essa história toda que começou lá com o daguerreótipo não parou nos museus, não. Ela continua até hoje e o capítulo mais recente dela está literalmente no nosso bolso. Com as câmeras digitais e principalmente com os celulares, a fotografia se espalhou por tudo.
deixou de ser um evento especial para virar parte da nossa conversa do dia a dia. Hoje, a gente tira foto não só para lembrar de algo, mas para conversar, para compartilhar, para se expressar na hora. E a expressão máxima de toda essa jornada é a selfie. Pensa bem, o autorretrato, que antes era uma coisa super complexa, que levava horas de um pintor mestre, hoje é um clique. É o resultado de quase 200 anos de tecnologia que transformou o ato de registrar a si mesmo na nossa linguagem social mais comum. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. De uma técnica rara e caríssima a uma linguagem que todo mundo fala, a fotografia andou um bocado. Hoje, com bilhões de fotos sendo criadas e compartilhadas todo santo dia, a pergunta que fica é, se uma imagem vale mesmo mais que 1000 palavras, que história coletiva a gente está contando sobre quem nós somos no mundo de hoje?